Agora, querido, eu vou falar só de mais uma coisa que você precisa ficar craque. É uma lição muito importante essa. Se nós colocarmos aqui em Marcos 16:16, você vai ver um versículo muito interessante. É um dos versículos que mais baseou a minha busca. Por quê? Porque existe um espírito que age no nosso meio evangélico, no meio religioso. E esse espírito é o espírito mais forte que Satanás liberou do inferno. Ele chama espírito do engano, ou espírito da religião. Então, quando uma pessoa se torna religiosa, é a pior cadeia mental, espiritual que pode existir. Por isso, se você não conhecer a palavra de Deus, você certamente vai ser pego por esse espírito e ele vai roubar todo o propósito de Deus da tua vida. Eu chamo ele de espírito de religiosidade. Então, o espírito de religiosidade, ele se baseia no que é certo e que é errado, ele se baseia em rituais e ele fica querendo provar que os outros estão errados e que ele está certo. Mas o fundamento nosso para andar na verdade, Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Jesus, ele fez agora nós membros de uma nova aliança. Diga comigo, nova aliança. Então Paulo falou assim: a letra mata. Por que a letra mata? Porque a religiosidade usa a letra. E Paulo falou assim: mas o Espírito vivifica. A letra, você precisa dela, mas sem o Espírito ela é morta. Ela é religião. Mas você tendo a letra e o Espírito te inspirando, te ensinando, então você vai. Agora, como é que você vai ter o Espírito certo? Sendo que quem pode te inspirar também é um demônio, que chama-se espírito de religiosidade. Então, aqui diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Não está falando que é, né? Está falando que será. Porque esse salvo depende do seu posicionamento nesse momento. Por isso que nós não podemos ficar bobeando. Então, Jesus falou assim, tome cuidado, porque aquele dia pode pegar vocês de surpresa, encontrando, diga comigo, coração. Coração é suas motivação. Quando seu coração sobrecarregado com bebedeira, com coisas desse mundo, né? Mas ele falou uma coisa ali muito séria. Jesus falou assim, né? Cuidados dessa vida. Aí eu vejo bastante gente, inclusive eu tenho que tomar cuidado, que está trabalhando que nem um doido, mas não tem tempo para Deus. Que fala que prioriza Jesus, mas tem mulher, né, querido, que troca até a casa suja por vir na igreja, né? Ele fala que eu vou ficar a casa suja, não, eu vou lavar a casa, mas eu não vou na igreja, não vou ficar limpando a casa. E nós trocamos a Jesus por coisas dessa vida. Uns pelos pecados, mas outros por dar importância à sua própria vida. E Jesus falou, aquele que amar a sua própria vida mais do que a mim, não é digno de mim. Então nós precisamos entender isso. A salvação, ela só tem uma maneira de ser salva, é só por meio de Jesus. Mas estar em Jesus exige de você saber como que você pode ser enganado. E o espírito de religiosidade, ele vem, querido, para te tomar a essência. Por isso que você tem que ser craque em bases. Porque quando ele tira a essência de uma base, por exemplo, ele tira a essência do porquê frequentar uma igreja, né? Não é uma religião, uma igreja, um grupo de pessoas. Quando a tua igreja tem um prédio, ela se fortaleceu no físico. Então, para nós se reunir fica mais fácil. Então, é bênção, diga comigo, é bênção. Mas quando o prédio passa a ser a igreja, é maldição. Entende? O prédio não é a igreja.
Igreja somos nós. Mas se nós tiver um prédio, o prédio não é igreja, mas facilitou a igreja se reunir. Então você tem que ficar craque nisso. Senão a gente é enganado, né? Olha bem, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então nós somos salvos por crer. Agora, olha no 17 que está escrito, ó. Aos que creem, presta atenção nisso. Por quê? Porque eu preciso saber por quê. Diga comigo, eu preciso saber por quê. Fala aí. É parte fundamental o Espírito Santo manifestando com sinais. Porque olha bem, diz assim, ó. Aos que creem será dado poder para fazer estes milagres. Expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar em novas línguas. E se pegarem em uma cobra ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. A irmã aqui, ela trouxe um visitante que hoje ela mostrou uma foto de uma ferida. Qual delas quer? Vem cá um pouquinho, filha. Talvez você não goste de se expor, mas eu vou te expor. Você vem no lugar. Ó, ela mostrou. Aí eles têm a foto. Você crê que Jesus faz sua pele ficar novinha? Crê? Então, olha bem. Nós vamos fazer uma prova aqui, tá? Você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida essa noite? Quer? Então fala assim comigo: Jesus, eu quero te receber agora como meu Senhor e Salvador. Eu quero que o Senhor mora no meu coração. E se for preciso, e se for da tua vontade, eu quero frequentar essa igreja. Você quer? Quer? Então, olha bem. Vamos fazer um negócio então. Eu vou fazer uma oração com você. E se você até quinta-feira não tiver pelo menos casca nisso aí, sim, do coisa assim, e até domingo que vem tua pele não tiver novinha, você não precisa vir aqui não, tá? É fria. Mas se você tiver curada domingo que vem, aí você vai dar o testemunho. Tá? E até lá você só vai falar: Jesus, eu só quero você. Tá bom? Como é que é teu nome? Tainá. Então tá bom. Jesus, eu quero que o Senhor receba agora a Tainá como tua filha. E Papai do céu, em nome de Jesus, eu te peço que ela seja escrito o nome dela no livro da vida. Em nome de Jesus. Agora, Tainá, só respira e fica bem tranquila. Solta a Tainá agora, em nome de Jesus. Amarrada, amordaçada e sem força, solta. Solta e não volte mais. Em nome de Jesus. Espírito Santo, entra na vida dela agora. E eu ordeno que essas feridas, infecção no corpo dela agora saia em nome de Jesus. E não volte mais. Em nome de Jesus. Deixa eu te ungir. Tá? Te unge em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja? Dá uma salva de palmas para Jesus. Pode sentar. Bom? Glória a Deus. Foi bom, a irmã já tirou a foto, eu vi, né? Eu falei assim, ela vai. É a última semana, né, que ela vai poder, não vai ter nem saudade mais dessa enfermidade. Então, por que nós temos que saber disso? Porque a Bíblia diz isso. A Bíblia fala que nós colocaremos a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados, né? Aquela irmã lá, vem cá, irmã, vem cá. Ô, Suzana, mostra para ela. Vem cá, irmã, você. A Suzana vai te mostrar o que aquela irmã ali tem. E você vai falar para ela o que você tinha. Fala para ela o que Jesus fez.
Então, irmã, É parecido, né? bem parecido. Eu tinha um bem parecido com esse nos meus seios. E eu procurei médico, mas falava que não sabia o que que era, porque que ia ver, que tinha que esperar, passava um monte de pomada e nada sumia. Aí eu comecei a frequentar a casa da irmã Zanza. E daí ela me trouxe para a igreja e eu aqui fui curada. Nunca mais apareceu. Não sabemos o que é, só sei que Deus me curou, graças a Deus. Amém. Obrigado. Amém, querido? Muitas vezes, né, as pessoas elas vão sendo curadas, restauradas, e ela não valoriza, porque às vezes é um processo, né? Ela só acredita naquelas coisas que ela vê de imediato, né? Não é, querido, quando Deus entra, as coisas vão sendo colocadas em ordem. Amém, amado? Ó, quando eu conheci o Edson e a Rosângela, a coisa era feia, porque ó, eles moravam com o sogro, porque não podia morar no sítio por causa do problema né? Aí hoje eu vou lá na casa deles, olha bem, a Zanza hoje, coitado, se um demônio pegar alguém aqui, né? Eu nem vou mais, ela é a maior caçadeira de capeta que tem aqui no ministério, hoje é ela. De endemoniada, hoje ela é caçadora de demônio. Então, olha bem, aí, querido, olha bem, dentro de pouco tempo, eu falei assim pro Edson, né? Quando nós começou a fazer culto lá, eu falei, Edson, logo você vai ser o cabeça da tua casa. Porque o Edson, uma vez ele queria vir, querido, no ministério, trazer a esposa, não tinha carro. Ele precisava de favor, era uma luta, lembra, Edson? Eu falei assim, fica tranquilo, você vai ser o cabeça da sua casa. Deus vai te levantar, né? E o Edson, um dia deu um piripaque na cabeça dele lá, que Deus fez um grande milagre, né? Aí nós descobrimos, só ele sabia de tudo da família. Então ele já era o cabeça da casa. Deus foi fazendo outra coisa, fez uma casa na cidade, né? Então hoje ele tem a casa dele na cidade, né? É o cabeça da casa. A esposa dele, de endemoniada hoje, né, querido? Se alguém precisar de libertação, ela é top nisso. Sua filha, né? Então nós vemos assim, né, que Deus ele vai mudando a vida nossa, conforme nós estamos só se dedicando. É só vir na igreja, querido, participar, se envolver na obra, que o Senhor vai fazendo as maravilhas dele. Então, o que é isso? Eu vou te explicar uma coisa. Aqui é o Espírito Santo. Todo aquele que crê em Jesus, ele precisa entender que ele precisa da palavra e do Espírito. Então a Bíblia diz assim: errais por não conhecer as Escrituras Sagradas e o poder de Deus. Então, se você conhecer só a Escritura, o espírito de religião te pega. Se você conhecer só o poder de Deus, o espírito da religião ou do deslacho, né, te pega. Se você conhecer só o poder de Deus, o diabo vai enganar você. Às vezes o cara está até pecando, ele pensa que Deus está aprovando. Não existe isso, querido. Deus não coabita, não aceita, não tolera, não suporta pecado. E se você conhecer só a palavra, você começa a rejeitar o Espírito e começa a viver debaixo do Espírito que mais tem força para enganar o povo, que chama espírito de religiosidade. Aí você fica procurando coisa certa, você não tem base de nada e quer achar o que é certo, né? Aí, querido, para você ter certeza da salvação, não é a igreja que você frequenta. Tanto é, se você não gostar desse ministério, você pode ir em qualquer igreja evangélica em Bandeirantes. Eu desconheço uma ruim, eu desconheço, entende? Uma igreja que tem mais de 10 anos dentro da cidade aqui, eu desconheço uma ruim, não tem nenhuma ruim. Vai depender de você. Mas se você precisar de ajuda, aí pode ser que tenha igreja que,
né, que as pessoas que frequentam ali vai poder te ajudar mais ou menos. Então não tem. Mas nós temos muitas maneiras das pessoas crerem diferente uma da outra que pode levar nós ao engano. Por isso nós precisamos de base. Mas toda igreja que tem pessoas que fica pisando na bola. Então você precisa ficar craque na palavra e ficar cheio do Espírito Santo, tá bom? Ó, 2 Coríntios 1:22. Como dono, diga comigo, dono, ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que Ele guarda para nós. Eu gosto de contar porque eu vivi uma fase na minha vida muito triste. Eu dormia na borracharia e naquela época tinha muito Alfa Romeo. E rumar Alfa Romeo, querido, era assinar a sentença de morte, porque é o que mais matava borracheiro, eram os Alfa Romeo, né, Bita? E aqueles Alfa Romeo, querido, só andava de madrugada. Como a borracharia funcionava de dia e de noite, e eu ficava dormindo lá esperando aparecer pneu furado, então de madrugada era o horário do Alfa Romeo, que eles trabalhava de noite para esquentar menos o pneu, para os pneus furar menos. E naquela época nós vendia duprage, vendia cama de ar usada, protetor usado, que era onde a gente ganhava muito dinheiro. E daí, querido, parecia aqueles pneus pegando fogo, né? Assim, quase queimava a minha mão, aqueles caminhão pesado. O serviço era difícil, porque a gente tinha que trabalhar de madrugada também, era terrível. Mas, depois que você acabava de arrumar, sabe o que o motorista falava para a gente? Ô borracheiro, marca aí que eu não tenho dinheiro. E a maioria deles era caloteiro. E eu falava assim, mas você está louco, rapaz, depois que eu conserto o pneu, que eu ponho a cama de ar, que eu coloco a dupragem, você vai me falar um negócio desse? Querido, aquilo era pedir para morrer. Aí você pensa bem, de madrugada, um borracheiro de 53 quilos pesava. Eu era magro que dava dó, querido. Né? Quando você vê um cara muito magro, você fala assim, meu pastor é pior. Então eu pesava 53 quilos. Pra você ter uma ideia, hoje eu estou com 79, né? Então dá para ver, né? Aí, querido, eu falava, mas os caras honestos, sabe o que eles faziam? Naquela época tinha um relógio Seiko, Oriente, que valia muito dinheiro. O relógio naquela época era mais caro do que um celular hoje, né? Então aquele relógio valia 4, 5 vezes mais do que ele devia para mim, 10 vezes mais. Ele falava assim, o borracheiro, mas eu não quero te enganar. Então ele arrancava o relógio e falou, fica com o meu relógio. Na hora que eu voltar, você me devolve ele. Se eu te pagar, você devolve. Se eu demorar mais do que 30 dias para voltar aqui, você pode vender o relógio e pega o dinheiro para você. Aí, então eu aprendi desde criança o que é penhor. Diga comigo, garantia. Diga comigo, garantia. Então, a garantia é algo maior para poder você ter esperança no menor. Então, olha bem, Deus não tem coisa maior, até Jesus, querido, para fazer os milagres, ele ficou esperando para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o agir de Deus. O Espírito Santo o obreiro de Deus é o Espírito Santo. Para você ter uma ideia, lá em Gênesis, né, a Bíblia fala assim, no princípio a terra era sem forma, era um caos e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra, das águas, né? Então, olha bem, quando fala assim o Espírito sobre, significa que é o Espírito que gera, que cria, que faz acontecer. Por exemplo, né, na hora que eu ministrei aquela menina ali, eu ministrei a cura sobre ela, mas o que eu ministrei mesmo foi o Espírito Santo. Então o Espírito Santo entrou na vida dela, mesmo que ela, diga comigo, mesmo que não sinta, mesmo que não perceba,
Agora, Jesus falou para Nicodemos assim, né? Que é necessário nascer do Espírito. Então, quando você aceita Jesus, você precisa nascer de novo, no Espírito. Na fé em Jesus e nascer do Espírito. Nascer do Espírito por quê? Porque agora você vai ser do Espírito Santo. E o Espírito Santo veio por causa de Jesus. Ele vai glorificar Jesus, vai ensinar tudo sobre Jesus. E por isso ele coloca a nossa casa em ordem, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então você precisa estudar, essa é mais uma lição que você precisa ser craque. O Espírito Santo é o selo, o penhor, a garantia. Então toda vez que Deus fala assim, ó, eu voltarei, vou recompensar a cada um segundo as suas obras, vou dar a vida eterna, vocês morarão comigo, eu darei um corpo novo para vocês, ressuscitarei todos os mortos. Toda vez que você falar assim, tem uma desconfiança, você adora a Deus, busca tal e começa a ver os sinais. Não, se o Espírito Santo está manifestando aqui, isso é a prova que eu posso crer que todas as promessas de Deus vão ser cumpridas. Então toda vez que eu lembrava, né, que eu tinha sofrido aquela madrugada, e o cara não tinha me pagado, aí nós tínhamos uma partilheira, que era uma cristaleira antiga de madeira, uma partilheira dentro da borracharia. Eu ia lá e catava o relógio, olhava para aquele relógio e falei, vale mais. Vale mais. Né? E eu sabia que aquele homem ia ter que voltar ali para me pagar, se ele quisesse aquele relógio. E o dia, querido, que Jesus for arrebatar a igreja, ele vai tirar o Espírito Santo da terra. E o Espírito Santo vai levar todos aqueles que foram sua casa. Nós somos casa, templo. O Espírito Santo quer teu corpo. O Espírito Santo quer tua alma. O Espírito Santo quer teu espírito. Por quê? Porque a única maneira de Deus agir na terra é por meio de você. Deus não vai descumprir a sua jurisdição, as suas leis. Ele precisa te pegar. Então a vida de um crente tem que ser, obedecer a palavra e vir tudo para ser cheio do Espírito. Você sabe como é que eu estou dando essa palavra para você? Eu orei a Deus e falei, Senhor, eu não tenho uma palavra para essa noite. Eu não tinha um texto, querido, e não deu tempo de arrumar. Aí, faz tempo que eu descobri que quem mais atrapalha o Espírito Santo sou eu mesmo. Eu sou cheio do Espírito, mas o Espírito não consegue manifestar em mim, porque eu me ocupo eu mesmo. Eu não dou lugar para ele. Mas dormindo é fácil, né? Dormindo, querido. Dormindo, qualquer um vai lá e bagunça com você, né? Então eu acabei de almoçar, esperei um pouquinho, fiz uns 20 minutos de esteira e fui dormir. Quando, uns 15 minutos antes de eu dormir, o Senhor me deu sonho. E o Senhor me fez cantar, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Filho de... E aí eu comecei a pensar em Jesus, no homem, no Espírito Santo, na coisa assim. Falei, bom, obrigado, Jesus, já tenho a palavra para essa noite. Por quê? Porque ele falou, fala isso, meu povo. E daí o Senhor mostrou assim para mim, querido, que nós precisamos ser craque nas bases. Por quê? Porque eu estava falando, Senhor, como é que as pessoas vão firmar no ministério com tanta gente que vai lá e fala mal do ministério para ele? E eles ficam contaminados. Como é que eles vão se firmar sendo que o diabo... Eu falei, então fala para eles que eles têm que ficar craque nas bases da palavra. Né? Por que você frequenta aqui? Porque aqui é certo? Né? É por causa do Espírito Santo, não é, filha? Na outra igreja que ela estava, lá era mais certo, querido, do que aqui. Só que o Espírito Santo pegou ela aqui. E ela viu que o segredo é ser cheio do Espírito Santo. Agora não é mais uma questão de que é certo e que é errado. Agora é o Espírito, não é a letra. Mas pelo Espírito, né, você tem liberdade. Pelo Espírito. O Espírito não te deixa preso a regras humanas, conceito humano, que é certo e que é errado. O Espírito te prende a ser direcionado por Jesus, pelo Senhor.
Não tem jeito de nós agradar a Deus se Deus não falar com a gente. Às vezes você pensa que Deus não fala com você, mas Ele fala. Ele fala através de propósito. Aí se você for craque em propósito e definir, aquilo lá sempre vai ser o guia do Espírito Santo para te conduzir. Então o Espírito Santo você dedicou ao seu chamado. E um dia dá vontade de você fazer uma coisa errada, né? O Espírito vai falar assim: se você fizer, você vai perder o seu chamado. Aí o que você faz? Capaz que eu vou perder o meu chamado. Então nós temos que se apegar ao propósito de Deus, ao chamado de Deus, ao propósito da igreja, ao propósito da liderança, ao propósito da cidade. Quando nós pegamos ao propósito, nós ficamos firmes no propósito. Aí você vai ouvir a voz do Espírito. Se o teu coração se desviar para outros caminhos, o Espírito Santo deixa de falar contigo. E aí é o diabo que vai falar, é a sua alma que vai falar. De vez em quando, você vai dar uma chance, o Espírito Santo te dá uma chapada, mas você fica com o coração endurecido e é duro de voltar. E precisa, querido, voltar para Deus, corpo, alma e espírito. Porque o Espírito, Deus colocou no nosso coração. Diga comigo, coração é valores. Pode ver, em nós colocou no nosso coração. O Espírito Santo, Ele mora no meu coração quando eu amo Ele, quando eu gosto dEle, quando eu quero Ele, quando Ele é um alvo da minha vida. E por que que Ele é o alvo da minha vida? Porque a Bíblia diz, querido, não é para você se embriagar com vinho, mas enchei-vos do Espírito. A Bíblia diz, querido, assim, que 10 virgens estavam esperando o noivo é Jesus. Diga comigo, as virgens é a noiva. Fala aí. Fala, a noiva é a igreja. A noiva é a igreja, o noivo é Jesus. E 5 só tinha o Espírito Santo de sobra. Diga comigo, sobra. Fala para o teu irmão aí, não pode ser meia boca não. Fala aí. Fala para ele, tem que ser de sobra. Agora olha bem, se o Espírito é derramado no nosso coração, nós temos que fazer as coisas para Deus de sobra. Então, por exemplo, você vai prestar um culto para Deus, chega 10 minutos atrasado, faltou tempo, querido. Se você chega 15 minutos adiantado, sobrou tempo. Então, nós temos que ser práticos, nós não podemos ser pessoas que ficam enganada, querido, conosco. Nós achamos que não tem problema. Não tem problema chegar atrasado. Deus sabe, Deus conhece. Deus sabe, Deus conhece, e você está ignorando a palavra, né? Até o mundão é esperto. O povo de Deus quer ser trouxa. O mundão sabe, querido, por que um cara fica rico? Porque ele trabalha acima da média, porque ele faz mais, ele come mais. Então, se você quiser ser mais cheio do Espírito Santo, você tem que fazer mais. Por que Jesus era cheio do Espírito Santo? Porque ele orava 15 minutos por dia? Ele passava a noite orando. Por que ele era bom na palavra? Você pensa que é porque era Deus? Não, é porque ele meditava nela de dia e de noite. Entende? Então, quando nós queremos algo mais, queremos ser cheio, nós temos que ultrapassar os limites. Você sabe o que quer dizer a palavra sobrenatural? Sabe ou não? Uau, é um fantasma, né? É um milagre. Não é, querido. Sobrenatural é tudo que é sobre o natural. É natural nós ter uma hora de culto? 3 horas é o quê? Sobrenatural. Então quem não gosta do sobrenatural não vai ser cheio do Espírito Santo. Pegaram, gente? É normal você orar 10 minutos por dia? Mas você ficar 3 horas ali debaixo do joelho é normal? Não. Então é sobrenatural. Quem quer o sobrenatural de Deus, ele começa a viver de modo sobrenatural. É natural um cara ganhar 1 milhão por mês? Não, é sobrenatural. E para ele ganhar 1 milhão por mês, ele tem que fazer coisas
sobrenatural. Amém, querido? Vocês entenderam essa palavra? Então, olha bem, eu posso ficar falando muito mais versículos, mas tem um versículo que está lá em Romanos, que diz assim, se alguém, põe lá em Romanos capítulo 8. Deixa eu ver nessa Bíblia de papel que eu vou achar mais rápido. Romanos capítulo 8. Romanos é depois de Atos dos Apóstolos. Hoje os crentes não precisam ficar folheando Bíblia, não sei se isso é bom ou é ruim, né? Mas eu gosto do celular, tá, gente, para ler Bíblia. Ó, Romanos capítulo 8 é o melhor versículo que você tem para você conhecer sobre o Espírito Santo, tá? Em termos práticos, diga comigo, termos práticos, Romanos 8. Ó, Romanos 8, capítulo 1 diz assim, agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Então preste bem atenção, o Espírito Santo, ele fica mais preso em quem é louco por Jesus. Vamos lá. Ó, pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe a vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pode fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado da natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma de nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Ó, tudo que eu preguei está nesse capítulo, está vendo? Ó, desde o começo. Ó. Deus fez isso para que as ordens justas da lei, lembra que eu falei de jurisdição? Ó, da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós. Que agora nós somos a justiça de Deus por causa do que Jesus fez. Ó, que vivemos agora de acordo com fala aí, com o Espírito de Deus, e não de acordo com a natureza humana. Fala assim, Espírito Santo, fala aí. Eu preciso te conhecer, fala. Você precisa conhecer o Espírito Santo na letra e na prática, tá bom, gente? Ó, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Olha como é que é o pensamento, tá vendo, querido? Ó. Mas os que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Por isso que nós temos que administrar o pensamento. Ó. Vamos lá. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas os que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida eterna e a paz. Porém, querido, quem decide o que pensa é você. Tá? Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus, de fato não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Então, se algum dia alguém falar para você, você tem certeza que você tem a salvação? Você precisa compreender como é que o Espírito age no teu coração, na tua alma, age na tua igreja, age através do teu corpo, através da tua palavra. Você só vai ter certeza se você construir um relacionamento com o Espírito Santo. Porque se você falar, não, eu tenho certeza, porque a Bíblia diz se confessar. A Bíblia diz se confessar o Senhor Jesus será salvo. Mas ela diz que para que isso seja um fato, você tem que ter o Espírito Santo morando em você. E quem decide que o Espírito Santo vai morar em você, quem quer? Fala aí, eu mesmo, fala aí. Eu creio em Jesus e aceito o mover do Espírito na minha vida. E esse mover, né, fala assim, os sinais seguirão aqueles que creem. Então toda vez que você ouvir alguém falar mal de unção,
de manifestação e de milagre, você fique esperto. Agora, existe milagre de espírito de engano, mas aí você vai saber pela palavra. Por exemplo, um milagre no nome de João. Diga comigo, é do diabo. Um milagre no nome de Bastião. Diga comigo, é do diabo. Agora, um milagre em nome de Jesus. Diga comigo, é de Deus, porque Deus só faz milagre no nome de Jesus. Se falar Pedro, Paulo, Maria, João, Bastião, é do capeta. E o diabo faz milagre também. Porém, ele faz um milagre para consolidar a desgraça na tua vida. Ele te afasta do verdadeiro evangelho, que só tem Jesus como Senhor. Amém, querido? Por isso que a letra mata, mas o Espírito vivifica, e nós temos que saber que o Espírito Santo só exalta Jesus. Ele só ensina a obra de Jesus, ele só ensina isso, tá? E ele leva tudo para exaltar Jesus. Essa moça vindo dando testemunho aqui, nós vamos glorificar Jesus, né? O milagre é Jesus. Aí que está a palavra, ó. Não tem nem, a Bíblia diz, não tem nenhum outro nome, nem no céu, e nem na terra, e nem debaixo da terra, que importa que sejamos salvos. Só Jesus Cristo é o Senhor. Só Ele é o Senhor. Os anjos do diabo podem fazer milagre, mas eles não têm como eles exaltar só o nome de Jesus. Eles sempre vão falar de mais alguma coisa. Diga comigo, mais alguma coisa. O espírito do engano, ele até usa o nome de Jesus, mas ele sempre fala mais alguma coisa. E quando ele não faz milagre, quando o espírito do engano não faz milagre, ele fala de Jesus, só de Jesus. Sabia ou não? Mas quando tem milagre, eles sempre vão tentar colocar Maria, o Paulo, o João, o Bastião, para poder você cair no engano. Tá? Então, os lugares que o diabo faz milagre, ele acrescenta. E Deus não divide a glória dele e o nome dele com ninguém, porque só ele é digno de toda confiança. Só ele é Deus. Só o Senhor Jesus tem o poder da vida e da morte. Por isso, só ele deve ser exaltado. E você precisa ficar craque nisso, porque de vez em quando vem um crente, não, mas lá no tal lugar, lá clama o anjo, clama o Bastião, clama o Sebastião, e está tendo milagre também, pastor. Mas quem falou para você que eu acredito só em milagre? Eu acredito em Jesus. Querido, qualquer benzedeirinha, né, meia boca aí, faz milagre. Mas quem que usou ela? Agora preste bem atenção. Quando você recebe um milagre que não é no nome de Jesus, o mal que está em nós tem um espírito por trás. Entra um espírito bem mais ruim, bem mais forte, que vai te fazer um mal pior do que aquele. Às vezes ele demora 2, 3, 5, 10 anos. Mas se você foi curado de uma zipele, ou de uma dor, de um problema na coluna, por um espírito que não é o Espírito de Deus, daí 10 anos você vai ter um câncer na coluna, você vai ter uma coisa bem pior. Por quê? Porque ali só houve uma troca de demônio. Na verdade não é nem troca, entra um maior. Todos nós temos espíritos familiares, tem coisas que ficam ao derredor. E aqueles que não são de Deus, ele fica ao redor mesmo, fazendo as artes dele. Então, quando você busca um milagre que não é no nome de Jesus, entra outro cabeça. Vamos dar um exemplo, né? A Rosângela, então, tinha o cabeça dos demônios na vida dela. Então, se ela fosse procurar socorro no lugar que não fosse de Jesus, chegando lá, para ela receber aquele milagre, tem que vir um demônio mais forte do que o que está nela. Pegaram ou não? Demônio mais forte. Aí aquele demônio, ele fala assim, ó, você fica do lado aí que agora você é subjugado meu. E aquele demônio que entrou por último se torna o cabeça de todos. E aquele mal que tinha some, a pessoa é curada na hora, querido. Aquele mal some, cessa.
Só que aquele demônio mais forte, ele dá um tempo para você não ligar uma coisa com outra. Aí daqui a pouco, né, querido, começa a ter problema na vida que você nem imaginava. Vai que entrou um espírito para destruir tua família. Antes era uma dor, agora para destruir a família também. Aqueles problemas de enfermidade vão voltar também. Só que agora sua família também vai ser destruída. O diabo é mau patrão. Por isso que quando você entrega a vida para Jesus, você mergulha lá e fala, nunca mais, diabo. Mas o diabo vai vir cobrar. E se você for craque na palavra, quando o diabo vai lá colocar uma enfermidade em você que ele costumava colocar antes, você vai falar assim, aqui não, eu batizei, eu sou de Jesus. E você mesmo vai poder falar, sai daqui, capeta. Mas o que o crente faz? Vamos dar um exemplo assim, o crente que não perdoa, está dando lugar. O crente que não perdoa, está dando lugar. As mulheradas têm que tomar muito cuidado, porque eu falo para minha esposa, de vez em quando eu converso com a minha esposa, eu falo, querida, as mulheradas têm memória de elefante. Você magoa uma mulher, querida, ela não esquece. Né? Eu lembro, né, porque a Ana Paula trabalhava no escritorinho lá dentro da loja, e às vezes eu fazia alguma coisa que ela não gostava. Gente, a gente via, querido, que manifestava nela uma semana mais ou menos. Aí depois ela sarava, porque ela é a mulher de Deus, né, está buscando, né? Mas eu não, né, querido, o cara magoa, se não mudar de assunto eu esqueço. Por quê? Homem é assim. Então a mulher tem que aprender, querido. Quantos casamentos que tem, né? Ou que a mulher traiu o marido, ou o marido traiu a mulher. Querido, o homem é mais fácil. Mas a mulher, querido, se você trair ela, você está frito. Ô memória de elefante, dá uma raiva na gente, querido. A gente quer o perdão, né? Quer começar tudo de novo, mas a mulher fica ali. Agora, fala assim comigo, faz um favor para si mesmo. Fala bem alto. Faz um favor para si mesmo. Fala, eu vou fazer um favor para mim mesmo. Fala aí. Eu vou perdoar. Quando você perdoa uma pessoa, querido, você está fazendo um favor para você mesmo. Não é para o outro, é para você mesmo. Então é melhor perdoar, querido. Sabe, querido, é melhor a gente entrar no reino do céu corno, entende? Do que ir para o inferno com a honra. Entendeu? É melhor, querido. Melhor você entrar no céu, né? Sendo chamado de corno, do que entrar com toda a honra e ir para o inferno. Então aprenda isso. Nós vivemos aqui, né, para ser salvo. E o Espírito Santo, querido, então, ele precisa ser alimentado na nossa vida, precisa ser querido. Por quê? Porque quem tem o Espírito Santo pertence a Deus, e quem não tem, não pertence a Deus. Então eu tenho um fundamento para mim nunca me perder no nosso ministério. Então é saber que o Espírito Santo é o nosso penhor, a nossa garantia. Mas eu tenho que conhecer o amor de Deus, eu tenho que conhecer Jesus, eu tenho que conhecer o homem, eu tenho que conhecer o diabo. Né? A gente precisa ficar craque. Só que cada vez que você, vou terminar agora explicando o seguinte, cada vez que você for estudar um assunto, isola dos outros, porque você precisa ficar craque, né, em pneu, para o dia que você vai comprar o pneu. Você não pode ficar craque em pneu para comprar carne. Então, por exemplo, eu já estudei muito sobre carne. Então eu chego no açougue, né, eu sei por que eu quero patinho, por que eu quero uma alcatra, por que eu quero uma picanha. E muitas vezes as pessoas pensam assim, a carne é tudo boa, tudo nada, cada uma tem uma característica. Conforme o prato que você vai fazer, você não pode comprar. Por exemplo, você vai fazer uma carne assada, recheada. Qual que é a melhor carne, gente? Vamos aí. Vamos, gente. Eu chamo de largato, né? Que é uma carne firme, né? Que você fura ali, né? Tal, não é? Então, cada carne tem sua característica. Então, agora você vai estudar de misturar tudo, não, mas essa carne é boa, mas o pneu lá não presta. Quer dizer, você não pode misturar. E as pessoas ficam fazendo isso na Bíblia. Aquela igreja é boa, aquela igreja é ruim, mas por quê? Em que sentido? Em que assunto? Tem igreja que é boa de libertação, né? Tem igreja que é boa no evangelismo, tem igreja que é boa
no avivamento, tem igreja que é boa. Que sentido que você está falando? Se você não sabe o sentido, você não tem nem como avaliar uma coisa. Então precisa saber, né? Por exemplo, toda vez que eu vejo uma pessoa pecando, a minha mente processa legalidade, quem é o homem, por que o diabo pode entrar, né? Por que aquela pessoa tem que vir numa igreja, por que ele tem que... Por quê? Porque eu conheço os assuntos, eu não misturo eles. Mas tem pessoas que vêm assistir o culto aqui, eu estou falando de um assunto, ele pega uma frase, ele pega aquela frase que eu gosto de falar muito, desgraçado, ele pega aquele desgraçado, o pastor falou desgraçado, pastor. Querido, não é importante o desgraçado, o importante é o contexto que eu falei, é no quadrado que eu estou falando. Aí a gente vê que as pessoas não entendem, ele nem sabe do que a gente está falando. Eu não te contei tudo sobre o homem, eu não te contei tudo sobre o corpo, eu não contei tudo. Mas toda vez que nós estiver lidando com as coisas, nós sabemos, esse é assunto sobre o homem, esse é assunto sobre Jesus, esse é assunto sobre o Espírito Santo, esse é sobre o amor do Pai. Se você souber cada um individualmente, bem, você fica craque para poder buscar a Deus e usar o poder de Deus para que o Senhor possa usar a tua vida e fazer grandes coisas. Amém, querido? Então, por favor, toda vez que você vir na igreja, escuta o pastor falando. Preste atenção, porque o pastor está falando de assuntos que você vai se organizando na tua mente, no teu coração, e amanhã você se transforma num grande homem, numa grande mulher de Deus. Tá? Ó, vou dar um exemplo. Se você vir aqui contar a tua vida braba para mim, né? Querido, eu já sei como é que você viveu. Por quê? Porque eu sei aonde o diabo entra. Por que ele entra? Ah, pastor, eu estou passando por isso. Cada um colhe o quê? Planta. Então, querido, não precisa nem falar, não precisa ter uma revelação qual demônio está em você. O que está fazendo está mostrando o demônio que tem. É simples assim. Diga comigo assim: nós erramos por não conhecer a Escritura Sagrada e o poder de Deus. Entende? Diga assim: o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Amém? Glória a Deus. Às vezes, querido, nós gostamos de aprender coisas práticas, difíceis. Nós somos igual esqueci agora o nome dele lá que tinha que mergulhar 7 vezes lá, né? Naamã. Nós somos igual Naamã. Mas quer coisa bem explicadinha, bem certinha, né? E Deus só mandou ele mergulhar no rio sujo 7 vezes. E andar com Deus, você pode saber as coisas complicadas e fáceis, mas você tem que saber que o importante é o que Deus manda fazer. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia!